Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais impressionantes e humanas de toda a Bíblia. Uma história sobre fé, medo e a incrível possibilidade de fazer o impossível. Vamos falar de Pedro, o homem que andou sobre as ondas. Imaginem a cena. Os discípulos estão num barco, no meio do mar da Galileia. Já é madrugada, entre 3 e 6 da manhã. Uma tempestade violenta se formou, o vento é forte e as ondas castigam a pequena embarcação. Eles estão exaustos, remando contra a fúria da natureza por horas e provavelmente apavorados. O mestre deles, Jesus, não está no barco. Ele tinha subido a um monte para orar sozinho. No meio do caos, da escuridão e do medo, eles veem algo, uma figura, um vulto, caminhando sobre as águas turbulentas em direção a eles. O que vocês pensariam? Naquele momento de pânico, a primeira reação deles foi gritar de terror, achando que era um fantasma. A mente humana, quando está sob estresse, tende a esperar o pior. Mas então, uma voz familiar corta o barulho do vento e das ondas. Uma voz que eles conheciam bem, uma voz que sempre trazia calma. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Era Jesus. A presença dele, por si só, já era um alívio. O mestre estava ali. Mas um dos discípulos não se contentou em apenas vê-lo. Esse discípulo era Simão Pedro, impulsivo, apaixonado, sempre o primeiro a falar, o primeiro a agir. Ao ouvir Jesus, algo se acendeu dentro dele. Ele não queria apenas ser um espectador passivo daquele milagre. Ele queria participar. Então ele grita de volta para Jesus por cima do som da tempestade. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pensem na ousadia desse pedido. Ninguém nunca tinha pedido algo assim. É um salto de fé monumental. Pedro não pediu um sinal. Não pediu que a tempestade se acalmasse. Ele pediu para sair da relativa segurança do barco e entrar no meio do caos, confiando unicamente na palavra de Jesus. E a resposta de Jesus foi simples, direta e poderosa. Vem. Uma única palavra. Vem. E com essa única palavra, o impossível se tornou possível. Pedro não hesitou. Ele colocou um pé para fora do barco, depois o outro, e pisou na água. E ele não afundou. Por um momento glorioso, Pedro estava fazendo o que só Jesus fazia. Ele estava andando sobre as águas. Seus olhos estavam fixos em Jesus. Sua fé estava totalmente focada no autor do convite. Ele deu um passo, depois outro. A cada passo, ele desafiava as leis da física, sustentado apenas pela sua confiança em Cristo. Imagino o espanto dos outros discípulos no barco. Eles estavam testemunhando 2 homens caminhando sobre o mar furioso. Foi um momento de fé pura e de poder extraordinário. Mas então, algo mudou. A Bíblia diz que Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. Ele desviou o olhar de Jesus por um instante. Talvez ele tenha olhado para as ondas gigantes que se erguiam ao seu lado. Talvez tenha sentido o vento uivando em seus ouvidos. Naquele momento, a realidade da tempestade se tornou maior, em sua mente, do que a realidade do poder de Jesus. A dúvida entrou. E no momento em que o medo tomou o lugar da fé, ele começou a afundar. Essa parte da história é tão humana, tão real para todos nós. Quantas vezes começamos algo com fé, com os olhos fixos num objetivo, mas depois nos distraímos com as tempestades da vida? Os problemas, as dificuldades, as vozes negativas ao nosso redor. E quando tiramos os olhos do nosso alvo, começamos a afundar no medo e na dúvida. No desespero, afundando nas águas geladas, Pedro grita a oração mais curta e eficaz da Bíblia. Senhor, salva-me. Ele não tentou nadar, não tentou se justificar. Ele simplesmente clamou por ajuda à única pessoa que poderia salvá-lo. E o que Jesus fez? Imediatamente, ele estendeu a mão e o segurou. Ele não esperou Pedro afundar completamente.
Ele não disse, eu te avisei. No exato momento do pedido de socorro, a mão de Jesus já estava lá. E então, enquanto o segurava, Jesus faz uma pergunta gentil, mas profunda. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa pergunta não foi uma acusação, mas um convite à reflexão. Por que você duvidou, Pedro? Você estava indo tão bem. Você estava fazendo o impossível. O que te fez tirar os olhos de mim? Jesus não estava bravo com Pedro por ter medo, mas estava mostrando a ele o poder que sua fé já havia liberado, e como a dúvida o interrompeu. Quando os dois subiram no barco, o vento se acalmou. A tempestade cessou. O caos deu lugar à calmaria. E os outros discípulos, que testemunharam tudo aquilo, ficaram maravilhados e o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O milagre não foi só para Pedro, foi para todos que estavam no barco. Então, o que podemos aprender com essa história incrível? Primeiro, a importância da ousadia na fé. Às vezes, precisamos estar dispostos a sair do barco, a deixar nossa zona de conforto para experimentar o que Deus tem para nós. A segurança do barco é boa, mas os milagres acontecem lá fora, sobre as águas. Segundo, a necessidade de manter o foco. Nossas vidas estão cheias de ventos e ondas, problemas financeiros, de saúde, relacionamentos difíceis. É muito fácil se distrair com o tamanho das ondas e esquecer o poder daquele que nos chamou para andar sobre elas. O segredo de Pedro, enquanto ele caminhava, era manter os olhos em Jesus. O nosso segredo também é esse. Terceiro, e talvez o mais consolador. Está tudo bem em ter medo e até em falhar. Pedro afundou. Sua fé vacilou. Mas isso não foi o fim da história. Mesmo em nosso momento de maior fraqueza, quando sentimos que estamos afundando, Jesus está lá. Sua mão está sempre estendida. Nosso fracasso não anula o poder e o amor dele. Um simples Senhor, salva-me é suficiente. Ele não nos deixa afogar nas nossas dúvidas. Essa história nos ensina que a fé não é a ausência de medo. Fé é agir apesar do medo. É escolher confiar em Jesus mesmo quando a tempestade ao nosso redor grita o contrário. A jornada de Pedro sobre as águas, com seus altos e baixos, é um espelho da nossa própria jornada de fé. Haverá momentos de coragem e passos firmes, e haverá momentos de dúvida e medo em que sentiremos que vamos afundar. Em todos esses momentos, a lição é a mesma. Mantenha os olhos em Jesus. E se você desviar o olhar e começar a afundar, não se desespere. Apenas clame por ele. A mão dele estará lá para te levantar, te colocar de pé novamente e te levar em segurança para o barco. Espero que essa reflexão tenha tocado o seu coração. Qual tempestade você está enfrentando hoje? Lembre-se de que a mesma voz que disse a Pedro, vem, também te chama para confiar nele em meio às suas dificuldades. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se esta mensagem te abençoou, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precise ouvi-la e, claro, se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Deixe um comentário dizendo qual parte da história de Pedro mais falou com você. Fiquem com Deus e até a próxima.